Ela gritou no meio da cerimônia com lágrimas nos olhos: "Mamãe, não case com ele. Ele só quer o que é seu." A igreja inteira ficou em silêncio e todos os olhares se voltaram para a menina. Ninguém sabia o que esperar depois disso. Mas o que aconteceu a seguir mudou para sempre a vida dessa mãe e de sua filha, revelando segredos que ninguém poderia imaginar. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Laura era uma mulher de 30 e poucos anos que a vida moldou com força e resiliência. Desde muito jovem, enfrentou desafios que fariam muitos desistirem, mas nunca perdeu a doçura no olhar e o sorriso caloroso que sempre oferecia à sua filha, Júlia. Depois que o pai de Júlia decidiu abandoná-las ainda durante a gravidez, Laura assumiu sozinha o papel de mãe e pai, equilibrando inúmeros empregos enquanto fazia de tudo para criar um ambiente cheio de amor para sua filha. As duas viviam em uma casinha modesta, mas cheia de personalidade. As paredes tinham cores vibrantes que Laura pintava para alegrar o ambiente, e o quintal pequeno era o reino de Júlia, onde ela adorava brincar e inventar histórias com seus poucos brinquedos e um cachorro chamado Bolinha. Laura, mesmo com a rotina cansativa de seu trabalho como recepcionista em uma clínica médica, sempre arranjava tempo para contar histórias antes de dormir ou preparar um bolo aos finais de semana para alegrar o dia da filha. Júlia era seu maior tesouro, e Laura fazia questão de que a menina crescesse sabendo disso. Apesar da vida simples, elas eram felizes. Júlia, com seus olhos atentos, era uma criança esperta, cheia de curiosidade e amor pela mãe. Sempre cuidadosa, Júlia estava atenta a tudo, principalmente quando o assunto envolvia sua mãe, que ela via como a mulher mais forte do mundo. Esse vínculo inquebrável era o que sustentava ambas, especialmente nos momentos mais difíceis. Foi durante uma tarde tranquila na praça da cidade que Laura conheceu Eduardo. Ele apareceu do nada, ajudando Júlia a pegar uma bola que havia rolado longe. Alto, bem vestido e com um ar confiante, Eduardo parecia ter saído de um filme. Ele se apresentou de forma gentil, elogiou Júlia pela educação e acabou puxando assunto com Laura. Diferente dos homens que ela conhecera antes, ele parecia genuinamente interessado nela e na filha. Era um milionário, dono de uma rede de hotéis de luxo, mas sua postura era simples e encantadora. Laura ficou surpresa quando ele pediu seu número e a convidou para um café. Nos dias seguintes, Eduardo foi insistente e cuidadoso. Mandava mensagens de bom dia, perguntava sobre o dia de Laura e, de vez em quando, aparecia com um presente singelo, como flores ou um livro que ela mencionara gostar. Laura, desacostumada com tanto cuidado, começou a ceder. Ele parecia ser tudo o que ela precisava, atencioso, educado e, acima de tudo, disposto a aceitá-la como era, com sua filha e sua vida modesta. Com o passar das semanas, Eduardo se tornou mais presente na rotina das duas. Ele levava Laura para jantares em lugares que ela nunca imaginou conhecer, comprava pequenos mimos para Júlia, como uma boneca ou chocolates caros, e fazia questão de sempre demonstrar o quanto se importava. Para Laura, era como um conto de fadas. Pela primeira vez, sentia-se cuidada, valorizada e desejada. Ela acreditava que Eduardo poderia ser o parceiro que sempre sonhou, alguém com quem dividir as responsabilidades da vida e oferecer uma figura paterna para Júlia. No entanto, Júlia, apesar de inicialmente achar Eduardo simpático, começou a sentir algo estranho no ar. Ele era muito atencioso com Laura, mas, às vezes, quando estavam só os dois, ele demonstrava um lado mais frio. Um dia, por exemplo, quando Júlia deixou cair acidentalmente suco no tapete do carro de Eduardo, ele rapidamente mudou o tom. Embora tenha disfarçado diante de Laura, Júlia percebeu a expressão de irritação em seu rosto e a maneira como ele a repreendeu discretamente. Algo parecia errado, mas ela não sabia como expressar isso para sua mãe sem parecer ingrata. Por mais que Laura estivesse cada vez mais encantada, Júlia observava tudo com um misto de curiosidade e cautela. Ela não sabia explicar, mas algo dentro dela dizia que Eduardo não era tão perfeito quanto parecia. Na visão de Júlia, ele era como aqueles personagens de histórias que sua mãe contava à noite, bonitos e charmosos por fora, mas com algo sombrio escondido no coração. Laura, por outro lado, estava mergulhando cada vez mais no romance. Eduardo era tudo o que ela acreditava que faltava em sua vida.
Ele fazia promessas de uma vida confortável, dizia que queria cuidar delas e até insinuava que tinha planos sérios para o futuro. Em uma ocasião, ele levou as duas para um passeio em sua mansão. Laura ficou deslumbrada com o luxo e a sofisticação do lugar. Júlia, no entanto, ficou inquieta. Apesar da grandiosidade, havia algo no ambiente e na atitude de Eduardo que a deixava desconfortável. Você não gosta dele, não é? Laura perguntou uma noite enquanto penteava os cabelos de Júlia antes de dormir. A menina hesitou. Ela não queria magoar a mãe, que estava tão feliz. Mas, no fundo, algo lhe dizia que Eduardo não era o homem certo. Eu gosto, mãe, só acho ele um pouco estranho às vezes. Laura sorriu e abraçou a filha. Ele só está tentando nos conhecer melhor. Logo você vai ver que ele é uma boa pessoa. Júlia não insistiu, mas aquela sensação de desconfiança continuava presente. Naquele momento, Laura estava dividida entre a felicidade que sentia ao lado de Eduardo e o instinto protetor que tinha em relação à filha. Ela acreditava que, com o tempo, Júlia aceitaria o relacionamento e tudo ficaria bem. O que ela não sabia é que Júlia, com seus olhos atentos e coração puro, enxergava algo que Laura ainda não conseguia perceber. Eduardo não era exatamente o príncipe encantado que aparentava ser. O destino, como sempre, já estava preparando uma reviravolta que mudaria para sempre as vidas de Laura, Júlia e Eduardo. Laura estava vivendo um sonho. Eduardo parecia ser o homem perfeito, o parceiro que ela nunca imaginou encontrar. Ele não apenas a tratava como uma princesa, mas também mostrava um interesse genuíno em incluir Júlia na relação. Levava as duas para passeios, comprava presentes e fazia questão de dizer que queria construir uma família com elas. Para Laura, aquilo era como uma recompensa por todos os anos de luta e sacrifício. Afinal, alguém tão educado, generoso e atencioso só poderia ser uma bênção em sua vida. Mas, enquanto Laura se permitia sonhar, Júlia observava tudo com olhos atentos. Para uma menina de apenas 9 anos, ela era surpreendentemente perceptiva. Havia algo em Eduardo que não parecia certo, algo que só aparecia quando Laura não estava por perto. Por mais que ele fosse impecável na frente de sua mãe, quando estavam sozinhos, seu tom de voz mudava, suas expressões se tornavam mais frias, quase intimidadoras. Uma dessas situações aconteceu em um sábado à tarde. Eduardo havia levado Laura e Júlia para um passeio no shopping. Depois de um almoço em um restaurante caro, Laura foi até uma loja para olhar roupas, enquanto Eduardo ficou com Júlia em uma cafeteria próxima. No início, ele parecia tão simpático quanto sempre. Perguntou sobre os brinquedos que ela gostava e até pediu para que escolhesse um doce. No entanto, quando Júlia derrubou acidentalmente um pouco de suco na mesa, o semblante de Eduardo mudou num piscar de olhos. Ele a olhou com um misto de impaciência e desprezo, murmurando baixinho: presta atenção, garota. Não quero que você faça sua mãe passar vergonha. Aquele tom de voz gelado fez Júlia se encolher na cadeira. Ela ficou em silêncio, com os olhos fixos no copo, enquanto Eduardo rapidamente limpava a mesa e reassumia a postura amigável quando Laura voltou. Tudo bem por aqui? Perguntou Laura com um sorriso despreocupado. Eduardo respondeu com leveza: claro, estávamos nos divertindo. Júlia, entretanto, não conseguia esconder o desconforto, mas preferiu não dizer nada. Sua mãe parecia tão feliz que ela achou melhor guardar aquilo para si. Nos dias que se seguiram, outros pequenos incidentes reforçaram a sensação de que Eduardo não era exatamente quem dizia ser. Em uma ocasião, ele pegou Júlia desenhando no sofá enquanto Laura estava na cozinha. Eduardo, que até então parecia tão gentil, se aproximou e disse, em um tom quase sussurrado: você deveria desenhar em um lugar apropriado. Não quero manchas ou bagunça. Entendido? Apesar de não ser um grito, havia algo na forma como ele falou que deixou Júlia desconfortável. Quando Laura voltou à sala, Eduardo estava com um sorriso no rosto, elogiando o desenho da menina como se nada tivesse acontecido. Júlia começou a perceber que Eduardo era extremamente cuidadoso para que Laura nunca desconfiasse de nada. Ele mantinha uma fachada impecável na frente dela, sendo atencioso e afetuoso, o que fazia Laura acreditar que ele estava realmente se esforçando para conquistar a confiança da menina.
Para Júlia, isso era ainda mais assustador, porque mostrava que Eduardo era capaz de manipular as situações a seu favor. Outra situação marcante aconteceu quando Eduardo ofereceu ajuda com o dever de casa de Júlia. Ele se sentou ao lado dela na mesa da cozinha e começou a revisar as contas de matemática. Inicialmente, ele parecia paciente, mas, quando Laura saiu da sala para atender uma ligação, sua atitude mudou completamente. "Você não está prestando atenção", ele disse, de maneira ríspida, depois de Júlia cometer um erro simples. "Eu não tenho tempo a perder com isso." Quando Laura voltou, encontrou Eduardo elogiando o esforço da menina e dizendo quanto gostava de passar tempo com ela. Júlia sentia como se estivesse presa em um jogo onde ninguém acreditaria nela, porque Eduardo era um mestre em esconder quem ele realmente era. Apesar disso, Júlia tentou compartilhar suas impressões com a mãe de maneira sutil. "Mãe, você acha que o Eduardo gosta mesmo de crianças?" Laura riu da pergunta, sem perceber a seriedade por trás dela. "Claro, meu amor. Ele gosta de você, não gosta? Ele sempre tenta agradar." Júlia queria dizer mais, mas a felicidade de sua mãe era tão evidente que ela não teve coragem. No fundo, tinha medo de que Laura pensasse que ela estava apenas sendo ciumenta ou difícil. Com o passar do tempo, Eduardo começou a se mostrar ainda mais presente. Ele fazia planos para o futuro, dizia que queria casar com Laura e até mencionava a possibilidade de uma nova casa para todos. Laura estava encantada com a ideia de um recomeço, mas Júlia sentia-se cada vez mais insegura. Os momentos desconfortáveis com Eduardo começaram a se acumular, e ela não sabia como fazer sua mãe enxergar o que estava acontecendo. Afinal, Eduardo nunca cometera nenhum erro flagrante. Era sempre algo sutil, algo que só Júlia parecia notar. As atitudes de Eduardo começaram a refletir até mesmo nos momentos mais simples. Quando eles saíam juntos, ele às vezes fazia comentários que pareciam inofensivos, mas tinham uma pontada de desprezo. Se Júlia demorava a escolher um sabor de sorvete, ele resmungava algo sobre crianças indecisas. Se ela pedia ajuda com algo trivial, ele soltava um suspiro impaciente antes de atender. E, mesmo assim, diante de Laura, ele era o homem perfeito, sempre atento e carinhoso. Para Laura, Eduardo continuava sendo o homem que mudará sua vida. Ele oferecia segurança, amor e a promessa de uma vida melhor. Ela acreditava que Eduardo estava genuinamente tentando conquistar Júlia, e via as pequenas hesitações da filha como uma fase natural de adaptação. "Ela vai se acostumar", pensava Laura. "É uma mudança grande para nós duas." O que Laura não sabia era que Júlia estava lutando internamente para proteger sua mãe. Apesar de sua idade, a menina tinha uma sensibilidade aguçada e sentia que Eduardo não era o homem que aparentava ser. Ela não sabia como, mas estava determinada a fazer Laura enxergar a verdade, antes que fosse tarde demais. Eduardo sempre teve um jeito de impressionar. Ele parecia saber exatamente o que fazer para criar momentos inesquecíveis. E foi com essa mesma habilidade que ele planejou o pedido de casamento. Era uma noite especial, uma daquelas que Laura nunca iria esquecer. Eduardo havia reservado um restaurante luxuoso, daqueles onde as luzes suaves refletiam no cristal das taças, e os garçons andavam como se cada passo fosse ensaiado. Tudo estava perfeitamente calculado para que Laura se sentisse como uma verdadeira princesa. Quando chegaram ao restaurante, Eduardo se comportava como de costume, charmoso e atencioso. Ele ajudou Laura a tirar o casaco e até puxou a cadeira para ela se sentar. Júlia, ao lado da mãe, observava tudo com um olhar desconfiado. Para ela, aquele clima parecia mais uma peça de teatro, e Eduardo era o ator principal. Ainda assim, a menina permaneceu em silêncio, tentando não estragar a alegria que via nos olhos da mãe. O jantar começou com entradas delicadas e um vinho caro que Eduardo fazia questão de destacar como especial. Laura estava radiante. Era raro ela se permitir momentos como aquele, e Eduardo sabia como fazê-la se sentir única. Júlia, porém, mexia no suco com um canudo, sem muito interesse na conversa. Eduardo não parecia se importar com o desinteresse da menina. Ele estava focado em Laura, elogiando sua beleza, seu sorriso e dizendo quanto estava feliz por tê-la em sua vida. Foi no final do jantar que um momento grandioso aconteceu.
Quando Laura estava distraída com a sobremesa, as luzes do restaurante diminuíram levemente e uma música suave começou a tocar ao fundo. Júlia percebeu a movimentação antes mesmo que sua mãe notasse. Eduardo levantou-se, ajeitou o paletó e caminhou para o lado de Laura com uma pequena caixa de veludo em mãos. O restaurante inteiro parecia ter parado para assistir. Laura, desde que te conheci, minha vida mudou para melhor. Você trouxe luz, alegria e um propósito que eu nem sabia que precisava. E Júlia? Eduardo fez uma breve pausa, virando-se para a menina, que o encarava com uma expressão indecifrável. Você é uma parte importante disso tudo. Quero que saibam que estou aqui para construir uma família com vocês. Ele então voltou sua atenção para Laura, ajoelhou-se e abriu a caixinha, revelando um anel com uma pedra que brilhava intensamente à luz das velas. Laura, você aceita se casar comigo? As pessoas ao redor começaram a aplaudir, e algumas até suspiraram com emoção. Laura levou as mãos à boca, surpresa, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Sim, é claro que eu aceito, respondeu, quase sem acreditar no que estava acontecendo. Eduardo se levantou e colocou o anel no dedo dela, selando o momento com um beijo enquanto todos aplaudiam. Enquanto Laura sorria de felicidade, Júlia estava inquieta. Algo dentro dela dizia que aquilo não estava certo. O desconforto crescia em seu peito, mas ela sabia que aquele não era o momento para falar. Sua mãe parecia tão feliz, tão apaixonada, que Júlia não tinha coragem de interromper. Mas, no fundo, ela sabia que precisava dizer algo, precisava fazer Laura enxergar o que ela não via. No caminho de volta para casa, Eduardo continuava impecável. Ele falava sobre os planos para o futuro, mencionando uma casa maior e até viagens em família. Laura mal conseguia conter o sorriso. Júlia, por outro lado, permanecia em silêncio no banco de trás do carro. Eduardo notou o comportamento da menina, mas, como sempre, manteve sua máscara de perfeição. E você, Júlia? O que achou do jantar? Foi especial, não foi? Perguntou, lançando um olhar que só ela poderia interpretar. Júlia apenas deu de ombros. Foi bonito, respondeu, sem demonstrar entusiasmo. Laura percebeu a falta de empolgação e tentou animar a filha. Ah, meu amor, não é incrível? Vamos ser uma família agora. O Eduardo quer cuidar da gente, dar uma vida melhor para você. Júlia queria responder, queria dizer o que estava sentindo, mas algo a segurava. Ela sabia que Laura não estava pronta para ouvir. Mais tarde, em casa, enquanto Laura estava ocupada admirando o anel e falando ao telefone com uma amiga sobre o pedido, Júlia finalmente criou coragem. Ela entrou no quarto da mãe e, com a voz trêmula, disse: Mãe, você tem certeza de que ele é a pessoa certa? Laura, ainda embalada pela euforia da noite, olhou para a filha com um sorriso paciente. Claro que tenho, meu amor. O Eduardo é um homem maravilhoso. Ele nos ama e quer o melhor para nós. Por que essa pergunta? Júlia hesitou, mexendo na barra da camiseta. Eu não sei. Só acho que talvez você devesse pensar melhor. Ele, às vezes, não parece tão legal quanto você acha. Laura franziu a testa, mas manteve o tom calmo. Júlia, meu amor, eu sei que isso tudo é uma grande mudança para você. É normal sentir um pouco de ciúmes ou até medo. Mas o Eduardo gosta de você. Ele sempre tenta te agradar, não é? Mas, mãe... Júlia tentou insistir, mas Laura a interrompeu suavemente. Eu sei o que estou fazendo, filha. Confia em mim, tá bom? O Eduardo vai cuidar muito bem da gente. Ele quer o nosso bem. Laura então a abraçou, encerrando a conversa. Júlia ficou parada, sentindo um peso no peito. Ela queria acreditar na mãe, mas algo lhe dizia que as coisas não eram como pareciam. Enquanto Laura voltava a admirar o anel e sonhar com o futuro, Júlia ficou em seu quarto, abraçando o travesseiro. Ela sabia que Eduardo não era o príncipe encantado que Laura acreditava, mas como convencer sua mãe disso? A felicidade de Laura era tão evidente que parecia impossível interferir. No entanto, Júlia estava determinada a ficar atenta. Ela precisava proteger sua mãe,
mesmo que isso significasse enfrentar Eduardo sozinha. Júlia sempre teve uma curiosidade natural e, desde que começaram a frequentar a mansão de Eduardo, aquele instinto parecia crescer ainda mais. O lugar era enorme, com corredores que pareciam não ter fim, portas que escondiam segredos e janelas tão grandes que permitiam ver o vasto jardim lá fora. A mãe, Laura, estava cada vez mais encantada com Eduardo, acreditando que ele era o homem que traria estabilidade e felicidade para ambas. Mas Júlia, no fundo, ainda não conseguia confiar nele. Naquele dia, Júlia tinha saído para brincar sozinha no jardim da mansão enquanto Laura e Eduardo conversavam na sala. As borboletas voavam entre as flores, e a menina, com a curiosidade de seus 9 anos, seguia-as até um canto mais afastado da propriedade, onde havia uma pequena casa de vidro com plantas raras. Ao tentar voltar, Júlia acabou entrando pela porta lateral da casa e, sem querer, encontrou um corredor que levava a um escritório. Era um ambiente imponente, cheio de livros, uma mesa enorme e um grande telefone de cor preta, que parecia antigo. Sem fazer barulho, Júlia se aproximou, atraída pelas vozes que vinha de dentro. A porta estava apenas encostada, e a voz grave de Eduardo podia ser ouvida nitidamente. Ele falava ao telefone, mas o tom não era o mesmo carinhoso e educado que usava com Laura. Havia algo de frio e calculista em sua voz. Sim, está tudo indo conforme o plano. A Laura é fácil de manipular, sabe? Ela acredita em tudo que eu digo. E a melhor parte é que ela nem desconfia do valor daquela propriedade da família dela. Quando ela assinar os papéis, será minha. Eduardo deu uma risada baixa, mas cheia de malícia. Não precisa se preocupar. A Júlia? Ah, é só uma criança. Ela pode ser um pouco irritante às vezes, mas não vai atrapalhar. Vou me livrar dela se for necessário. Júlia congelou. Suas mãos ficaram geladas, e seu coração batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Eduardo estava mentindo para sua mãe o tempo todo. Ele não a amava de verdade, só estava interessado em algo que nem Laura sabia que possuía. Júlia deu um passo para trás, mas acabou tropeçando em um pequeno vaso que estava no chão. O barulho ecoou pelo corredor, e Eduardo imediatamente interrompeu a ligação. Quem está aí? Ele perguntou, sua voz carregada de autoridade. Júlia tentou correr, mas Eduardo era rápido. Em poucos segundos, ele a alcançou, segurando-a pelo braço com força suficiente para assustá-la. O que você ouviu, garota? Perguntou, inclinando-se para ficar na altura dela, o rosto agora sem nenhum traço do sorriso gentil que costumava mostrar para Laura. A menina tentou se desvencilhar, mas Eduardo apertou um pouco mais o braço dela, o suficiente para fazê-la parar. Eu ouvi você falar sobre a minha mãe. Você está mentindo para ela, respondeu Júlia, sua voz trêmula, mas determinada. Eduardo soltou uma risada curta, quase debochada. E quem você acha que vai acreditar em você, hein? Uma menina de 9 anos contra mim? Sua mãe está completamente apaixonada por mim. Se você tentar falar qualquer coisa, ela vai pensar que você está com ciúmes ou inventando histórias. Ele se aproximou mais, deixando a expressão ainda mais intimidadora. Então, é melhor você ficar quieta e não se meter em assuntos que não te dizem respeito. As palavras de Eduardo eram como um peso no coração de Júlia. Ela sabia que ele estava errado, mas a forma como ele falou fez parecer que ele realmente tinha razão. Laura estava tão feliz, tão cega pelo amor que sentia, que talvez não acreditasse nela. Mas Júlia também sabia que não podia simplesmente ignorar o que ouviu. Sua mãe precisava saber a verdade. Eduardo soltou o braço de Júlia e ajeitou o paletó, como se nada tivesse acontecido. Agora, por que você não volta para o jardim? Aproveite o dia, como uma criança deveria fazer. Ele sorriu, mas o olhar ainda era assustador. Júlia saiu correndo sem olhar para trás, sentindo os olhos de Eduardo acompanhando até o final do corredor. De volta ao jardim, ela sentou-se sob uma árvore e tentou organizar os pensamentos. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente, e a dúvida começou a surgir. E se ele estivesse certo?
E se Laura não acreditasse nela? Mas ao mesmo tempo, Júlia sabia que não podia ficar calada. Se Eduardo estava enganando sua mãe, era sua responsabilidade protegê-la, mesmo que fosse só uma criança. Quando voltaram para casa naquela noite, Laura estava radiante, como sempre ficava depois de passar um tempo com Eduardo. Não foi um dia maravilhoso, Júlia? O Eduardo é tão atencioso, não é? Júlia apenas assentiu, mas a angústia em seu olhar não passou despercebida pela mãe. Você está bem, meu amor? Parece preocupada. Júlia mordeu o lábio, hesitando. Ela queria contar tudo, mas a voz de Eduardo ainda ecoava em sua cabeça. Sua mãe não vai acreditar em você. Ela precisava pensar em uma forma de contar a verdade sem que Eduardo pudesse se defender ou manipular Laura. Por ora, decidiu guardar o segredo, mas sabia que isso não poderia durar muito. Naquela noite, enquanto Laura dormia, Júlia ficou acordada em seu quarto, planejando. Ela sabia que Eduardo não era invencível e que, de alguma forma, precisaria provar à sua mãe quem ele realmente era. A verdade havia vindo à tona para ela, e agora era só uma questão de tempo até que Laura também enxergasse. Mesmo que Eduardo tentasse impedi-la, Júlia estava determinada. Ela não deixaria que ele destruísse a felicidade e a confiança de sua mãe. O dia tão esperado chegou. A mansão de Eduardo estava transformada em um cenário digno de um conto de fadas. Os jardins haviam sido decorados com flores brancas e lilazes, e o altar, montado sob uma estrutura elegante, reluzia com delicadas luzes penduradas. Os convidados começaram a chegar cedo, todos vestidos impecavelmente para a ocasião. Laura, dentro de um dos quartos da mansão, era o retrato da felicidade. Vestia um deslumbrante vestido de renda branca, com detalhes que pareciam ter sido feitos à mão, e usava um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Enquanto Laura se preparava, Júlia estava sentada no canto do quarto, observando a mãe com um misto de tristeza e inquietação. O brilho nos olhos de Laura fazia o coração da menina apertar. Ela sabia que sua mãe estava genuinamente feliz, mas Júlia também sabia que aquela felicidade era construída em uma mentira. Eduardo não era o homem que fingia ser. Cada vez que lembrava das palavras dele no escritório, um nó se formava em sua garganta. Filha, o que foi? Está tão quietinha, Laura perguntou, enquanto a maquiadora finalizava os últimos retoques. Júlia tentou sorrir, mas foi fraco. Nada, mamãe. Você está linda. Laura abriu os braços, convidando Júlia para um abraço. Obrigada, meu amor. Hoje é um dia especial para nós, sabia? Finalmente teremos a vida que sempre sonhamos. Aquelas palavras doeram. Júlia sabia que Eduardo não estava incluído naquele nós. Ela queria falar, queria gritar naquele momento, mas a lembrança do olhar ameaçador de Eduardo e de suas palavras frias, sua mãe não vai acreditar em você, a fazia recuar. Quando Laura entrou na cerimônia, acompanhada pelo som suave do piano, todos os olhares se voltaram para ela. Ela caminhava radiante, com os olhos fixos em Eduardo, que a esperava no altar. Ele usava um terno preto impecável, e sua postura era perfeita, como se fosse o homem mais confiável do mundo. O sorriso em seu rosto parecia genuíno, mas Júlia, sentada na primeira fila, sabia que era apenas uma máscara. Os padrinhos estavam alinhados, os convidados admiravam cada detalhe, mas Júlia não conseguia tirar os olhos de Eduardo. Cada vez que ele olhava para Laura, fingindo amor e devoção, a angústia da menina crescia. Ela apertava as mãos com força no colo, tentando encontrar coragem para fazer alguma coisa. O coração dela batia tão rápido que parecia ecoar em seus ouvidos. O celebrante começou a cerimônia, falando sobre o amor, a confiança e a união que o casamento representava. Júlia sentia como se cada palavra fosse uma ironia cruel. Enquanto Laura sorria e segurava as mãos de Eduardo, Júlia se sentia sozinha, presa entre o medo e a obrigação de proteger a mãe. Mas o medo ainda vencia. Então chegou o momento das promessas. Eduardo olhou para Laura, segurando suas mãos com uma delicadeza ensaiada. Ele começou a falar, descrevendo um futuro juntos cheio de amor e estabilidade. Mas, para Júlia, cada palavra soava como uma mentira.
Ela olhou para sua mãe e viu os olhos dela brilhando, acreditando em tudo. Se eu não falar agora, vai ser tarde demais, pensou a menina. Quando Eduardo terminou, o celebrante se voltou para Laura, perguntando se ela aceitava aquele homem como seu esposo. Laura, emocionada, começou a responder, mas antes que pudesse terminar, Júlia se levantou de repente. O som do banco de madeira sendo empurrado ecoou pela igreja, e todos os olhares se voltaram para ela. Mamãe, não case com ele. A voz de Júlia quebrou o silêncio como um trovão. Ele só quer o que é seu. Um murmúrio de surpresa percorreu os convidados. Laura, visivelmente confusa, olhou para a filha. Júlia, o que você está dizendo? Perguntou, tentando manter a calma, mas era evidente que estava abalada. Eduardo, por outro lado, permaneceu imóvel por um segundo, mas seus olhos logo se estreitaram. Ele tentou disfarçar, colocando uma expressão de preocupação no rosto. Laura, é só nervosismo. Ela está com medo de mudanças. Júlia, querida, venha aqui. Mas Júlia balançou a cabeça com força, recuando um passo. Não, mamãe, ele está mentindo. Eu ouvi ele falar ao telefone. Ele só quer casar com você porque quer a nossa propriedade. Ele nem te ama de verdade. Os convidados ficaram em silêncio absoluto, absorvendo as palavras da menina. Laura olhou para Eduardo, que agora tentava rir nervosamente. Laura, você não vai acreditar nisso, não é? É só uma criança, está confusa. Mas algo na expressão de Eduardo não parecia certo. Pela primeira vez, Laura percebeu uma hesitação nele, como se estivesse tentando manter o controle da situação. Ela se virou para Júlia, que agora tinha lágrimas nos olhos. Filha, você tem certeza do que está dizendo? Júlia assentiu vigorosamente. Eu ouvi tudo, mamãe. Ele falou que você nem sabe o valor da propriedade da vovó e que vai ser tudo dele depois que você casar. Laura ficou imóvel, processando aquelas palavras. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não de emoção como antes. Agora eram lágrimas de dúvida, medo e, talvez, de traição. Ela olhou para Eduardo novamente, mas ele evitou seu olhar. Eduardo, é verdade isso? A voz de Laura tremia, mas ela conseguiu perguntar. Eduardo, percebendo que havia perdido o controle, tentou argumentar. Laura, claro que não. Isso é um absurdo. Júlia está inventando coisas porque não quer me aceitar na vida de vocês. Mas a voz dele já não tinha a mesma firmeza. Laura olhou para Eduardo, depois para Júlia, e então para todos os rostos curiosos dos convidados. O silêncio era quase insuportável. Ela sentiu o coração apertar no peito, como se uma parte de seu mundo estivesse desmoronando. Será que sua filha estava certa o tempo todo? Será que Eduardo não era o homem que ela acreditava que fosse? Eduardo, disse ela, firme, se você está dizendo a verdade, olhe nos meus olhos e diga que não tem nenhum interesse na propriedade da minha família. Diga que me ama de verdade. Eduardo hesitou. Foi uma fração de segundo, mas foi suficiente para Laura perceber. Aquela pequena pausa era a confirmação que ela precisava. Ela puxou as mãos, que ainda estavam entre as de Eduardo, e deu um passo para trás. Você mentiu para mim. A voz dela saiu baixa, mas carregada de dor. Você estava me usando o tempo todo? Eduardo tentou segurar a mão dela novamente, mas Laura o afastou. Não toque em mim. Ela se virou para Júlia, que agora chorava. Laura se ajoelhou diante da filha, segurando-a nos braços. Me perdoa, meu amor. Você tentou me avisar, e eu não te ouvi. Eduardo, vendo que havia perdido, tentou salvar o pouco de dignidade que lhe restava. Laura, você está exagerando. Isso é ridículo, mas os convidados já haviam se levantado, murmurando entre si, e a cerimônia estava, claramente, arruinada. Laura se levantou, segurando a mão de Júlia, e olhou para Eduardo com firmeza. Você não vai enganar mais ninguém, Eduardo. E não vai machucar minha filha. Com essas palavras, ela se virou e saiu da igreja, deixando Eduardo sozinho diante de todos. Os murmúrios aumentaram,
e Eduardo ficou paralisado, sem saber como reagir. Ele havia perdido. Lá fora, Laura abraçou Júlia com força, prometendo que, a partir daquele momento, sempre ouviria sua filha. A verdade havia sido exposta e, apesar da dor, Laura sabia que tinha feito a escolha certa. O que aconteceu na igreja rapidamente se tornou o assunto do dia entre os convidados, em pouco tempo, por toda a vizinhança. Eduardo, humilhado e desmascarado publicamente, tentou argumentar com alguns dos presentes, mas ninguém estava disposto a ouvir. Muitos já haviam desconfiado de suas intenções, mas não tinham coragem de falar. Agora, com a verdade exposta, não havia mais dúvidas. Eduardo saiu da igreja pela porta dos fundos, evitando o olhar curioso e os cochichos das pessoas. Enquanto isso, Laura e Júlia caminhavam de mãos dadas para monge da cerimônia. O coração de Laura estava dividido. Por um lado, sentia uma profunda tristeza por quase ter cometido o maior erro de sua vida, mas, por outro, estava incrivelmente orgulhosa da coragem de sua filha. Júlia, por sua vez, sentia alívio. Pela primeira vez em semanas, o peso que carregava nos ombros havia desaparecido. Mesmo assim, ainda estava preocupada com a reação de Eduardo. Filha, Laura disse, parando e se ajoelhando novamente para ficar na altura da menina, você foi muito corajosa hoje. Eu devia ter percebido antes que algo estava errado. Me perdoa por não ter te ouvido. Júlia abraçou a mãe com força, sem conseguir segurar as lágrimas. Eu só não queria que ele te machucasse, mamãe. Eu tive tanto medo. Laura acariciou os cabelos da filha, tentando consolá-la. Eu prometo que nunca mais vou deixar ninguém nos enganar. De agora em diante, somos só nós duas. E você sempre pode me contar tudo. Embora Laura e Júlia tivessem deixado Eduardo para trás, ele não estava disposto a aceitar a derrota facilmente. Eduardo era um homem ambicioso e orgulhoso. Sentia-se humilhado e, pior ainda, via seus planos de riqueza escaparem por entre os dedos. Nos dias seguintes, ele tentou entrar em contato com Laura de várias formas, mensagens, flores, até mesmo ligações frequentes. Em todas, ele fingia estar arrependido e dizia que tudo não passava de um mal-entendido. Laura, no entanto, ignorava cada tentativa. Ela sabia que Eduardo não era sincero. Júlia, por sua vez, ainda tinha medo de que ele aparecesse de surpresa. Certo dia, enquanto mãe e filha estavam em casa, uma batida na porta fez o coração de ambas disparar. Laura pediu que Júlia ficasse no quarto e foi atender. Laura, precisamos conversar, Eduardo disse, com um tom que tentava ser calmo, mas sua expressão traiçoeira ainda estava ali. Ele segurava um buquê de flores, mas Laura não se deixou enganar. Não temos nada para conversar, Eduardo. Vá embora, ela respondeu, mantendo a porta entreaberta para evitar que ele tentasse entrar. Você está agindo por impulso. Eu errei, admito, mas não merece uma segunda chance? Pense em Júlia. Eu poderia ser um pai para ela. Ao ouvir isso, Laura perdeu a paciência. Pai para minha filha? Você ameaçou ela, Eduardo. Não tente usar minha filha para me manipular. Eu quero que você saia da minha vida para sempre. E, com um movimento firme, ela fechou a porta na cara dele. Nos dias que se seguiram, Laura decidiu tomar medidas para proteger sua família. Ela contratou um advogado para revisar todos os documentos que Eduardo havia pedido que assinasse durante o noivado. Foi aí que uma nova verdade veio à tona. Eduardo havia tentado transferir parte da propriedade herdada da família de Laura para o nome dele, sem que ela percebesse. O advogado explicou que, se o casamento tivesse ocorrido, Eduardo teria legalmente o direito de exigir parte da fortuna. Laura ficou chocada. Mais uma vez, percebeu o quão perto esteve de cair na armadilha de Eduardo. No entanto, ela também se sentiu fortalecida. Com as provas que o advogado reuniu, Laura conseguiu formalizar uma ordem de restrição contra Eduardo, impedindo de se aproximar dela ou de Júlia novamente. Isso trouxe uma nova sensação de segurança para ambas. Além disso, Laura começou a se reaproximar de pessoas que havia se afastado durante o relacionamento com Eduardo. Ela percebeu que ele, de forma sutil,
Havia isolado ela de amigos e parentes próximos, criando um ambiente onde ele pudesse controlar suas decisões. Com o apoio dessas pessoas, Laura começou a reconstruir sua confiança e a criar um ambiente mais acolhedor e seguro para Júlia. Embora a ameaça de Eduardo estivesse sob controle, Laura sabia que o impacto emocional do ocorrido ainda precisava ser tratado. Júlia, apesar de ter sido corajosa, mostrava sinais de ansiedade e medo. Decidida a ajudar a filha, Laura começou a levá-la para sessões de terapia. Júlia, aos poucos, começou a expressar tudo o que havia sentido: o medo, a culpa por não ter contado antes e até a tristeza por não ter um pai presente em sua vida. Laura também aproveitou as sessões para refletir sobre suas próprias escolhas. Ela percebeu que, por mais que amasse Júlia e quisesse o melhor para ela, havia ignorado alguns sinais de alerta porque estava desesperada por estabilidade e companhia. Prometeu a si mesma que, dali em diante, seria mais cuidadosa em suas decisões, não apenas por si mesma, mas também por Júlia. Depois de tudo que viveram, Laura sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Eduardo havia sido um capítulo difícil, mas também foi um aprendizado. Quando as noites ficavam silenciosas e ela tinha tempo para refletir, Laura sempre voltava àquele momento decisivo na igreja, quando a voz de Júlia ecoou pedindo que ela não casasse. Era um grito de coragem, mas também de amor, algo que Laura agora entendia profundamente. Decidida a recomeçar, Laura tomou a decisão de se mudar com Júlia para uma cidade menor. Ela queria deixar para trás tudo o que lembrava Eduardo, a mansão, os lugares que frequentavam juntos, e até as pessoas que ficavam em cima do muro quando o caráter dele foi exposto. Mais do que isso, Laura queria um lugar onde Júlia pudesse crescer sem medo, em um ambiente que fosse acolhedor e tranquilo, longe das sombras do passado. Depois de semanas de buscas, Laura encontrou uma casa simples, mas cheia de charme. Ficava em uma rua tranquila, cercada por árvores que deixavam o ar fresco e puro. Havia um quintal espaçoso, perfeito para Júlia brincar e se sentir livre. A casa precisava de alguns reparos, mas Laura sentia que era exatamente o que precisavam, um projeto que representasse o recomeço de ambas. No dia da mudança, enquanto os móveis ainda estavam sendo descarregados, Júlia correu para explorar o quintal. Havia uma árvore grande no centro, com galhos fortes que seriam perfeitos para uma casa na árvore. Laura observava da porta, sorrindo ao ver a felicidade no rosto da filha. Era algo que ela não via há muito tempo, e isso enchia seu coração de gratidão. "Você gostou da nossa nova casa, meu amor?" Laura perguntou, enquanto Júlia voltava para perto dela com as bochechas coradas de tanto correr. "Eu adorei, mamãe. Podemos construir uma casa na árvore? Por favor." Júlia pediu com os olhos brilhando de animação. "Claro que sim", Laura respondeu, rindo. "Essa será a nossa primeira grande aventura aqui." Os dias que se seguiram foram repletos de pequenas alegrias. Laura se dedicou a decorar a casa com a ajuda de Júlia. Cada cantinho era pensado com cuidado, para que ambas se sentissem confortáveis e acolhidas. No quarto de Júlia, Laura pintou as paredes de um tom suave de lilás, e juntas escolheram adesivos de estrelas brilhantes para colocar no teto. À noite, antes de dormir, Júlia adorava olhar para cima e imaginar que estava dormindo sob um céu estrelado. Laura também começou a perceber como pequenas mudanças na rotina faziam toda a diferença. Agora, com mais tempo e tranquilidade, ela fazia questão de ouvir Júlia em tudo. Desde os pequenos detalhes do dia até os sonhos e preocupações que a menina carregava. Aos poucos, Júlia foi se abrindo ainda mais, contando sobre os momentos em que teve medo de Eduardo e como se sentiu protegendo a mãe. "Eu só queria te proteger", mamãe Júlia disse certa noite, enquanto as duas estavam na cozinha fazendo biscoitos juntas. Laura parou o que estava fazendo e se ajoelhou ao lado da filha, segurando suas mãos. "E você conseguiu, minha princesa. Você foi a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Se não fosse por você, eu nem sei onde estaríamos agora. Eu te prometo, nunca mais vou deixar de te ouvir." Na nova cidade, Laura também encontrou pessoas que se tornaram uma nova família para ela e Júlia. Os vizinhos eram acolhedores, e logo começaram a formar laços. Uma vizinha em particular, Dona Margarida, uma senhora gentil que morava na casa ao lado, se apegou rapidamente a Júlia.
Ela adorava contar histórias e ensinar a menina a cuidar das plantas do jardim. Júlia, por sua vez, adorava ouvir as histórias e ajudar a plantar flores coloridas no quintal. Laura também encontrou um novo propósito ao abrir um pequeno ateliê de costura na cidade. Era um sonho antigo, algo que ela havia deixado de lado enquanto tentava agradar Eduardo. Agora, com a ajuda de algumas economias e do apoio dos novos amigos, ela começou a costurar roupas personalizadas para as pessoas da cidade. O trabalho era simples, mas dava a Laura uma sensação de realização e autonomia que ela nunca havia experimentado antes. Uma das promessas que Laura fez a Júlia foi a construção da casa na árvore, e ela fez questão de cumpri-la. Com a ajuda de alguns vizinhos, a construção começou em um fim de semana ensolarado. Júlia acompanhava tudo de perto, ajudando a escolher os detalhes, como a cor da pintura e até o formato das janelas. Quando ficou pronta, a casa na árvore se tornou o lugar favorito de Júlia. Lá em cima, ela passava horas lendo livros, desenhando ou simplesmente observando o quintal ao redor. Laura adorava subir e sentar com a filha, aproveitando aqueles momentos de calma e conexão. Certa tarde, enquanto observava Júlia brincar no quintal, Laura sentiu uma onda de gratidão tomar conta de si. Sua filha corria de um lado para o outro, rindo enquanto jogava uma bola para o cachorro que haviam adotado recentemente. Era uma cena tão simples, mas para Laura, representava tudo. Ela percebeu que a vida que sempre quis estava ali, um lar cheio de amor, segurança e alegria. "Você está feliz, meu amor?" Laura perguntou, quando Júlia correu para perto dela, suada e ofegante de tanto brincar. "Eu estou muito feliz, mamãe." "Aqui é o melhor lugar do mundo", Júlia respondeu, abraçando a mãe com força. Laura retribuiu o abraço, sentindo-se mais conectada à filha do que nunca. O passado havia sido difícil, mas elas haviam superado juntas. Mais do que nunca, Laura entendia a importância de ouvir e confiar em Júlia. E, acima de tudo, sabia que o amor e a proteção que compartilhavam seriam a base de tudo que construiriam dali em diante. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Laura e Júlia se sentaram na varanda para observar o horizonte. Era o tipo de momento que Laura jamais imaginaria ter enquanto estava presa no relacionamento com Eduardo. Mas agora, com Júlia ao seu lado e um futuro cheio de possibilidades, ela sabia que tudo havia valido a pena. No final, a história de Laura e Júlia era mais do que um recomeço. Era uma prova de que, mesmo nas situações mais difíceis, o amor e a coragem podem transformar vidas. Enquanto Júlia corria pelo quintal, com um riso ecoando pelo ar, Laura percebeu que a lição mais importante que havia aprendido era nunca subestimar o poder de ouvir aqueles que amamos. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.